Oi, professor João Melo. Eu tô gravando esse vídeo porque a minha mãe vai no seu escritório essa semana e eu ainda não estou no Brasil e estamos no período de ajuste da matrícula e eu preciso que você matricule em duas matérias. É, então, ela tem minha procuração e ao invés de escrever para ela, escrever e pedir a ela que mostre para o senhor o que eu preciso, eu resolvi gravar o vídeo, ela vai te mostrar e daí você conversa com ela, tá? Por favor. Professor, o meu caso é o seguinte, aqui em Amsterdã eu cursei no primeiro semestre o estágio supervisionado e junto com o estágio eu escrevi um relatório e tenho toda a documentação e etc. E no segundo semestre do Ciências Sem Fronteiras eu estudei um minor. E as matérias do minor eu tenho elas também aqui, a documentação e etc. Enfim, como ainda não está no período de solicitação de aproveitamento de disciplina, de estudo, eu ainda não vou entrar com essa documentação. E nem é com você também que entra com. Não é nem pelo departamento, acho que é pelo SAA. Eu já me cerquei de toda a documentação que eu preciso provar e tal, que eu fiz essas disciplinas para tê-las como aproveitadas. Mas enquanto eu não tenho elas como aproveitadas, eu preciso me matricular em duas disciplinas esse semestre. Três, na verdade. Uma delas eu já consegui pelo Matrícula Web. As outras duas não, porque precisa ser pelo coordenador, que é estágio supervisionado, e a outra é estágio supervisionado e a outra é projeto de graduação 1. Mas por que meu caso é particular? Porque eu fiz o estágio supervisionado aqui em Amsterdã, mas ainda não estou no período de aproveitamento, ainda não abriu o período de aproveitamento da disciplina. E, e o projeto de graduação, consequentemente, também, que é o relatório do estágio. A documentação do relatório do estágio, o blog, a entrega do produto, o projeto final, etc. Do meu estágio, desse semestre temático que eu fiz em Amsterdã. E eu vou pedir aproveitamento dessas duas disciplinas. E vou pedir aproveitamento também das outras matérias que eu fiz no Minor. Só que essas matérias não são matérias próprias da engenharia de produção, são matérias mais da ciência da computação. É, Então, nesse vídeo, eu quero saber duas coisas com você. Se a gente pode quebrar o requisito e eu posso me matricular em estágio supervisionado 2, eu vou chegar no Brasil dia 26 de. Vou chegar no Brasil no mês de agosto. Eu quero saber se eu posso me matricular em estágio supervisionado 2, sem saber se eu vou conseguir aproveitar. Assim, sem saber não, porque eu tenho toda documentação, etc. Ou se você acha que eu devo matricular em estágio supervisionado e projeto de graduação 1, essas duas matérias, que é esse o motivo genuíno pelo qual minha mãe tá indo te mostrar esse vídeo agora, tá? É, Se esse for o caso, então o senhor pode, por favor, matricular nessas duas disciplinas. Se não for o caso, se for o caso de eu poder quebrar o requisito e poder matricular em estágio supervisionado 2 direto e começar a escrever meu projeto de graduação, daí eu não vou ter resposta agora, você fala para minha mãe, por favor, e ela vai falar comigo, tá? Vou aproveitar esse vídeo agora para brevemente te explicar o que aconteceu em Amsterdã. Então, no primeiro semestre, eu participei do Media Lab, que foi o estágio onde eu participei, no qual eu trabalhei 30 horas por semana, nesse laboratório em Amsterdã, que é um laboratório de tecnologia, criatividade, inovação e engenharia. Eu trabalhei com um projeto chamado GlassKit, que na verdade, o que era? Era a gente precisava desenvolver um mecanismo, um sistema que aproximasse a pessoa que está trabalhando no front office, ou seja, o cara que está fazendo a instalação elétrica ou hidráulica ou a manutenção de equipamentos de circuito fechado de televisão, ou circuitos elétricos ou hidráulicos, enfim. A pessoa que está lá no campo, na obra, na indústria, com a pessoa que está lá no escritório, que é a pessoa que cuida dos desenhos, que cuida dos planos, que checa calendários, que trabalha com a logística também. Então, a gente precisava aproximar essas duas pessoas utilizando o Google Glass. Então, a gente desenvolveu um sistema que a gente chama a Seamless System of Communication between the front office and the back office. Então, a gente
Basicamente o que a gente fez? A gente criou uma aplicação que pode ser usada tanto nos aplicativos wearable devices, como um relógio, ou o Google Glass, ou até mesmo um que não seja wearable, que seja o seu celular, por exemplo, ou um tablet, que facilitasse o cara que está lá trabalhando para ele precisar utilizar o menos possível a mão dele para pegar no celular, ou para pegar no mapinha, no mapa, ou para pegar no plano, etc. E para que ele possa se comunicar melhor e utilizar mais eficientes e que seja mais rápido o procedimento para ele realizar as tarefas dele e enviar as informações em tempo real para a pessoa que está no back-office, a pessoa que está no escritório, gerenciando tudo isso. Esse é de uma forma bem resumida tudo que eu trabalhei durante esses 5 meses, nesse estágio. No segundo semestre eu fiz um minor chamado ICT Management, também na University of Applied Science of Amsterdam. E eu fiz 3 disciplinas básicas, uma chama Governance and Enterprise Architecture, a outra chama The ICT Manager, a Survival Dutch e o inglês também, mas o inglês eu não fiz porque pela nota que eu tive no TOEFL, eu não precisei fazer a disciplina de inglês, tá? É, e, e é isso, foi o que eu fiz no segundo semestre. É, esse segundo semestre, esse minor que eu fiz, eu tenho ciência de que essas matérias não são matérias da cadeia de engenharia de produção e eu vou aproveitar elas como disciplinas de outras cadeias aí no Brasil. Mas o meu caso é muito particular, porque eu preciso de 30 créditos para me formar, 31 créditos para me formar na UNB. Minha expectativa é formar em maio de 2000, antes de maio de 2016, porque é, essa é a minha expectativa baseado no projeto que eu escrevi e no estágio que eu fiz aqui em Amsterdã. Eu não estava esperando fazer esse estágio nem escrever nem participar desse projeto. E como eu participei deles todos, então isso antecipou meus objetivos. Isso antecipou a minha previsão de formatura. Minha comigo mesmo. Então, se eu conseguir aproveitar essas disciplinas e aproveitar o estágio supervisionado e o projeto de graduação eu estou com um documento aqui, professor, tá? Da solicitação, mas como eu olhei no calendário, o período de solicitação ainda não abriu e entra pelo SA e etc. E eu me lembro de ter conversado com você e ter recebido a segunda dica. Entra com 2 processos. Um para as cadeiras de engenharia de produção, porque aí vai ser mais rápido, você já sabe com que professores vão receber a documentação para fazer a análise, que é esse. E entra com outro para as outras cadeias, porque daí o processo rola, vai para a mesa de cada professor, etc, para fazer uma análise, para descobrir se a disciplina, se a ementa é a mesma, se você vai poder aproveitar a disciplina como crédito concedido, etc. Então é isso que eu vou fazer, já me preparei, já tenho toda a documentação e etc. Minha mãe não vai levar a documentação para você. A documentação é basicamente aquilo que pede o site, é a ementa das disciplinas, carimbadas e assinadas. No caso do meu estágio, na documentação eu tenho um diário de bordo do que eu fiz todos os dias. E eu criei esse diário eu mesmo e meu orientador assinou, o meu orientador do meu estágio. É, eu tenho o blog, que era a principal maneira de difusão do conhecimento do que a gente pesquisava, do que a gente trabalhava, tá? Minha equipe, nós éramos 5. um- uma, 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 uma garota que era industrial design, tinha eu que era engenheiro de produção, tinha um cara que era desenvolvedor e tinha um outro colega lá que era designer gráfico e tinha o nosso orientador que é um design thinker. Esse era o nosso orientador, o Marco Van Hout, um holandês e tal. Ele que, que dava o nosso processo. A gente gerenciou todo o meu estágio, todo o projeto, utilizando a metodologia de gerenciamento de projeto, o Scrum, tá? E um parênteses, inclusive é sobre isso que eu gostaria de escrever meu projeto de graduação. 2, eu gostaria de escrever, de aproximar a metodologia de gerenciamento de projeto, PMBOK, que a gente utiliza nos nossos PSPs, fazer um comparativo com a metodologia de gerenciamento de projeto, que basicamente é o que se usa na Holanda, em Amsterdã, que é o PMBOK. E é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero trabalhar no meu projeto de graduação, porque eu acho que o PMBOK traz muitos ganhos, mas
às vezes eu sinto que é uma bala de canhão para matar uma formiga, enquanto que o Scrum foi tão rápido em 5 meses, foi tão rápido, tão ágil, tão visual. Ágil é a palavra, inclusive é baseado no Agile, no manifesto do Agile. É, e tão assertivo para esse pouco espaço de tempo, que normalmente é um pouco espaço de tempo que a gente tem para fazer os PSPs 1 ao 7. Ah, enfim, esse é só um parêntese sobre o que eu quero escrever. Então, professor, eu vou concluir o vídeo te dizendo o que eu gostaria. Eu gostaria que essas disciplinas que eu cursei em Amsterdã fossem aceitas o mais rápido possível, como aproveitadas, e que eu pudesse cursar ainda esse semestre o projeto de graduação 2 junto com outras disciplinas que eventualmente eu precisar cursar, mas assim, de obrigatórias mesmo, eu só preciso dessas duas. Se não for possível, então cenário B, me matricula, por favor, em projeto de graduação 1 e estágio supervisionado, porque daí eu entro com o processo, à medida que o processo for rodando, eu tenho esses créditos concedidos ou não, e etc. E aí fica para o próximo semestre fazer o projeto de graduação 2, etc. Tá bom? Eu vou estar